Olha essa notícia. Joe Biden é oficial. Joe Biden é o presidente americano com a aprovação mais baixa em 15 anos. O presidente teve uma avaliação desastrosa na economia e na percepção sobre a sua saúde mental, que para mim são os temas mais importantes. Mas a gente vai chegar lá. Tá aqui, ó. O presidente Joe Biden tem a menor taxa de aprovação do trabalho dele de qualquer chefe do executivo nos últimos 15 anos. Segundo uma nova pesquisa da ABC News, ABC News é da Disney, é absolutamente de esquerda, tá? Não estamos falando de um veículo de direita que fez uma pesquisa obscura. Não, o Ipsos é um dos institutos mais conhecidos dos Estados Unidos. E a ABC é uma rede de esquerda gigantesca, se eu não me engano, de propriedade da Disney ainda. A taxa de aprovação do Biden, e isso tem refletido em outras pesquisas, é de 33%, a mais baixa desde do então presidente George W. Bush, de 2006 a 2008, segundo a ABC News. Biden também recebe uma taxa de desaprovação recorde de 58%. E ainda está começando, eles dizem aqui que esses números mostram que a população quer que siga adiante a investigação que está acontecendo sobre os negócios do Joe Biden, ou melhor, o processo de impeachment que está em curso na Câmara contra o Joe Biden. Agora, entram aqui algumas cerejas do bolo que eu tenho que chamar a atenção para vocês. Com a economia sempre sendo a questão principal, se não a questão número 1 para os eleitores em uma eleição presidencial, a posição do Biden é fraca. Não apenas 71% dos americanos dizem que a economia está em más condições, mas são 74% dos independentes e mesmo quase metade dos democratas dizem que a economia vai mal. Só 24% dos americanos acham que a economia está boa. Ora, se o James Carville, o estrategista histórico do Partido Democrata, que inclusive foi um dos arquitetos da vitória do Joe Biden, se ele tiver correto, ele tem a frase famosa da campanha do Bill Clinton, onde ele diz: é a economia, estúpido. O que decide a eleição é a economia, estúpido. Se a economia vai bem, o presidente é reeleito. Se a economia vai mal, o presidente não é reeleito. Se ele tem razão, 71% dos americanos acham que a economia vai mal. O que é muito curioso, porque a economia americana cresceu quase 5% no último trimestre, o que seria um número avassalador para os Estados Unidos. A inflação aqui voltou para patamares controlados ali na faixa de 3,5%. Conseguiram controlar os índices de inflação, não a inflação em si. E o desemprego está em 3,6%, que é um dos melhores números da história. É pleno emprego. E, no entanto, a percepção de quase todo mundo aqui, eu posso dizer isso para vocês, a percepção de todo mundo é que a economia vai mal. Isso é uma mudança completa de paradigma. Completa de paradigma. Porque todo mundo percebe que tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa cheirando estranho no reino da Dinamarca, na economia americana. Mas tem números mais interessantes. Prestem atenção nisso. Trump, e a gente falou sobre isso, 68% do partido acham que o Trump é o candidato que tem a melhor chance de vencer a eleição presidencial, ou seja, 2/3. Entre os eleitores dentro de cada respectivo partido, Trump tem mais apoio que o Biden, 72%. Biden só tem 57% de apoio dentro do próprio partido para ser candidato. Ou seja, ele ainda tem a maioria, mas é pequena. E 75% dos eleitores republicanos disseram que ficariam satisfeitos com o Trump como candidato do partido. Aí, olha que interessante, a taxa de aprovação do Biden é 21 pontos abaixo da média entre as pessoas negras e 15 pontos abaixo da média entre as pessoas hispânicas. Esses números, hispânicos e negros, sempre foram a grande fonte de voto do Partido Democrata.
Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. E aí tem uma diferença entre jovens e velhos, mas os mais jovens negros, que sempre apoiaram, não estão apoiando o Joe Biden. E essa, para mim, é a cereja do bolo, é o ponto fundamental aqui para chamar a atenção, que é o seguinte: o Biden, com 81 anos, né, ele é visto, quando os eleitores, né, eu vou ler aqui para vocês, com 81 anos, o Biden também está atrás de Trump, que tem 77, também não é nenhum novinho, mas a diferença de vigor físico dos dois é muito clara. O Trump, inclusive, fez uma propaganda essa semana absolutamente espetacular, brincando que a Casa Branca era, na verdade, um asilo, como se fosse a propaganda de um asilo, mostrando o Joe Biden lá com cuidadoras, etc. Ele fala, venha viver na comunidade de velhinhos, né, no asilo da Casa Branca, onde você recebe cuidadores, comida, e etc. Ele mostrando o Biden, um anúncio engraçadíssimo. Então, por quase 20 pontos, 28 contra 47, quando os eleitores são questionados sobre cada candidato ter o estado mental, né, mental acuity, a acuidade, a agudeza mental necessária para servir como presidente. Apenas 28% dos americanos. Para um minuto e reflete. Só 28% dos eleitores americanos acham que o Joe Biden está em condições mentais de ser presidente. Isso nunca vai sair na Globo News, vocês podem esquecer a chance disso ser dito pelo o descabelado lá, ou pelo, sei lá, não sei nem quem faz mais Globo News. Mas eu sei que não sai a notícia. Que apenas 28% dos americanos acham que o Joe Biden está em estado mental para governar o país. O número do Trump, 47, também não é espetacular, mas 28, eu não vejo como você ganhar a eleição dessa forma. Eu simplesmente não vejo. Então, no final das contas, essa eleição, e é por isso que você precisa acompanhar, se você, eu estou no Brasil, não entendo de política, não tem problema, a gente vai acompanhar aqui de forma bem simples. Essa eleição é a eleição do establishment versus o povo. Essa eleição vai determinar se o establishment tem condições ainda de forçar a eleição, e falamos sobre as medidas contra a fraude aqui no programa anterior, mas a gente vai ver se o establishment tem a condição de forçar um velho decrépito, débil mental, tecnicamente falando, absolutamente impopular na administração dele, em todos os fatores, mas inclusive na economia, e o presidente mais impopular dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. Se ainda assim o establishment conseguir reeleger o Joe Biden, é sinal de que o povo perdeu completamente qualquer oportunidade de opinar no mundo. É sinal de que o tamanho da força das elites é tão grande que não há mais como o povo contra-atacar, pelo menos nesse momento. E não pense você que se o povo americano não consegue contra-atacar, que você e eu vamos conseguir contra-atacar no Brasil. Porque, veja, olha, eles não vão assistir isso calados. Se você perguntar, Paulo Figueiredo, você acha que o Trump ainda que o Trump vai ganhar a eleição? Eu falo assim, se fosse em condições normais, seria, com ampla margem. Mas esses caras não farão tudo o necessário, o possível e necessário para impedir que o Trump volte. Tudo. Se os caras tiverem que explodir uma bomba atômica em Manhattan, eles explodem. Ora, eles pararam o mundo
em lockdown por conta dessa eleição. Alguém tem dúvida que o lockdown foi para justificar a eleição americana? Para permitir a fraude na eleição americana? Alguém tem dúvida que foi um pretexto? Eu ainda não tenho certeza, como eu estava conversando com o Dr. Peter McCullough essa semana, eu ainda não tenho certeza. Ele escreveu um artigo e testemunhou no Congresso a esse respeito, dizendo que a Covid foi inventada, criada em laboratório para as eleições americanas. Eu ainda não estou convencido disso, eu não fui tão longe assim. Mas que, de fato, as políticas de lockdown, que de fato viram o Covid para justificar as políticas de lockdown para roubar a eleição americana, disso não me resta nenhuma dúvida. E que esses caras vão fazer tudo o possível, inclusive tentar efetivamente prender o Trump, ora, não tenham dúvida. Só que toda vez que eles perseguem o Trump, a não ser que eles encontrem efetivamente uma forma de dar um garrote jurídico para impedir o Trump de ser eleito, lembrando que os Estados Unidos não tem ficha limpa, não tem TSE. As discussões estão acontecendo no Colorado e que vão para a Suprema Corte. Poucas pessoas acreditam que realmente o Trump vai ficar inelegível até o final do processo, mas não sei. Talvez essa seja a única forma. Realmente não sei. Prisão. O problema é que quanto mais as pessoas batem no Trump, assim como quanto mais as pessoas batem no Bolsonaro, mais elas se descredibilizam e mais elas fortalecem o candidato. E é por isso que eu digo que o Bolsonaro não tem a menor dúvida que ele vai ser a próxima grande liderança do Brasil ainda na direita. Porque o TSE, o Alexandre, etc., eles legitimam a ele como o grande nome. Quando esses caras batem, ora, eu posso dizer até comigo, o Alexandre bloqueou as minhas redes, meu Locals teve 3.000 inscritos. Pro Locals é uma coisa de maluco, 3.000 pessoas que eu recebo e-mail. O meu número de apoiadores, que eu imaginei que fosse diminuir quando mudou o link do meu Locals, aumentou. Vocês se rebelam contra esses caras. Nós nos rebelamos contra esses caras.